Portistas, bem-vindos de volta, mas preparem-se, porque o que está para acontecer neste vídeo vai mexer convosco do primeiro ao último segundo. Isto não é só mais uma semana no nosso Porto, isto é uma montanha-russa de emoções, daquelas que nos fazem gritar, bater com a mão na mesa e depois voltar a acreditar com tudo. Hoje trago-vos 5 notícias que não vais querer ignorar, 5 bombas que estão a rebentar no nosso clube e que estão a mudar tudo por dentro. Há uma lesão que deixa o balneário em choque, um ex-jogador a revelar o que ninguém sabia, decisões internas que estão a gerar tensão nos bastidores, um jovem da formação que é chamado a carregar a alma da equipa e uma reviravolta final que ninguém viu a vir. Se és dos nossos, se sentes como nós, se vives isto com o coração na boca, já sabes o que fazer. Deixa o teu like, ativa o sininho e subscreva ao canal, porque aqui vive-se o Porto a sério, sem filtros, sem paninhos quentes. E acredita, o que estás prestes a ouvir na primeira notícia vai deixar-te sem chão. Aquilo que parecia ser apenas um mau momento transformou-se num autêntico pesadelo para o nosso Porto, e ninguém estava preparado para o que aconteceu a seguir. Aos 57 minutos do jogo contra o Nacional, Neo Pérez cai no relvado, e o que parecia um simples desconforto virou diagnóstico de terror, ruptura total do tendão de Aquiles. Está dito. Está feito. E o pior de tudo, está fora. Meses. Toda a época, possivelmente. O balneário sentiu. Sentiu como um murro no estômago. E não foi só pelo jogador. Foi pela forma como tudo aconteceu, foi pelo momento em que surge, foi pela injustiça de ver um dos nossos, que vinha finalmente a mostrar o que valia, cair assim do nada, sem qualquer proteção do destino. Neo, que tinha arrancado a época com força, a calar críticos, a deixar para trás a sombra da temporada passada, agora vê-se obrigado a parar. A ser operado. A passar por um processo de recuperação que ninguém quer ouvir falar. 6 a 8 meses, dizem. Mas quem já passou por isto sabe que nem sempre o corpo volta igual. E a cabeça, então, essa fica marcada para sempre. E o que custa ainda mais engolir é que ele só estava em campo porque vinha do banco. Nem titular era nesse jogo. Foi lançado por Farioli para tentar mudar o rumo e acabou por sair com a carreira suspensa. Como é que se lida com isto? Como é que um jogador que começou tão bem, que estava a subir, que merecia estabilidade, vê-se agora arrumado, sem ter culpa de nada? E sabes o que dói mais? É sentir que isto podia ter sido evitado. Que a gestão física do plantel tem andado no limite, que há sinais de sobrecarga, que os jogadores andam sem descanso, sem rotação inteligente, sem tempo para recuperar. Não é o primeiro, não vai ser o último, e ninguém, mas ninguém, parece querer assumir responsabilidades. É mais uma baixa num plantel que já está a arrebentar pelas costuras. Mais um problema para Farioli resolver sem ter ferramentas. E mais uma razão para os adeptos ficarem revoltados com o que está a ser feito, ou melhor, com o que não está a ser feito. Neo já falou, deixou uma mensagem forte, emocionada, com aquela garra argentina que respeitamos. Estas cores e esta camisola valem muito, disse ele. Mas o que ele não diz, e que todos nós sentimos, é que estas lesões deixam marcas invisíveis. Marcas na alma. E neste caso, marcas num plantel que está a perder estrutura a olhos vistos. Pedro e Manuel, Elton, Danilo, todos eles passaram pelo mesmo drama, todos no Porto. E agora é Neo que se junta a essa lista negra. Não por falha própria, não por culpa sua, mas por um sistema que está a falhar nos momentos críticos. Enquanto os outros clubes aproveitam a pausa para crescer, nós acumulamos baixas. E desta vez, não é só uma baixa. É um sinal. É um alarme a tocar com força dentro do dragão. E o mais inacreditável de tudo é que isto não é o fim, porque o que vem a seguir vai doer ainda mais. Nem sempre as guerras se ganham em campo. Algumas das maiores batalhas travam-se nos bastidores, nos gabinetes, entre propostas, chamadas, promessas e contra-ataques. E uma dessas histórias, que ficou escondida durante mais de uma década, acabou agora de ser revelada e vai deixar muito portista de queixo caído. Diego Reyes, aquele central mexicano que passou por cá entre altos e baixos, veio agora contar tudo. Num podcast descontraído, sem filtros, sem rodeios, o homem abriu o livro. E o que disse foi simples, mas brutal. O Benfica veio primeiro. Queria-me. Fez proposta. Estava praticamente fechado. Para. Respira. Repara bem nisto. O Benfica já o tinha contactado, já estava tudo encaminhado. Mas quando o Porto soube, entrou forte, meteu mais dinheiro em cima da mesa, não quis saber de negociações prévias nem de códigos de conduta e roubou o jogador à última da hora.
Agora imagina o que teria sido se essa jogada não tivesse acontecido. Se Diego Reyes tivesse vestido de vermelho. Se aquela vitória nas Olimpíadas, onde ele brilhou com o México e chamou a atenção de meia Europa, tivesse acabado com ele do lado de lá da segunda circular. O destino de uma época, talvez até mais, podia ter sido outro. Mas a história que ele conta não é só sobre dinheiro. É sobre identidade. É sobre pertencer. Reyes não hesitou quando viu a proposta do Porto, porque sabia que aqui, apesar de tudo, ia ter mais. Não só em termos financeiros, mas em oportunidades, em palco europeu, em ambiente competitivo. E foi isso que o trouxe até nós. Só que, e aqui é que dói, nunca chegou a explodir verdadeiramente. Teve momentos, teve lampejos, voltou em 2017, 2018 com Sérgio Conceição e até ajudou a conquistar o título. Mas ficou sempre aquela sensação de promessa não cumprida, de jogador que podia ter sido muito mais, de talento que passou por cá sem deixar marca profunda. E agora, ao sabermos que podia ter ido parar ao rival, esse peso aumenta. Porque percebes que não foi só uma contratação. Foi uma batalha ganha. Um golpe de mestre. E ainda assim, um daqueles casos em que a história ficou a meio. E o que magoa mesmo é pensar na forma como saiu, a custo zero, sem festa, sem homenagem, sem aquela despedida que se dá aos guerreiros. Foi para o Fenerbahçe como se fosse só mais um, quando, na verdade, tinha sido alvo de guerra entre dois gigantes. Este tipo de revelações mexe com a memória. Faz-nos olhar para trás e rever tudo com outros olhos. E, ao mesmo tempo, deixa aquela mágoa no peito. Porque sabes que o futebol é feito disto, de oportunidades falhadas, de decisões de última hora, de promessas que ficam a meio do caminho. Mas há algo nesta história que não podemos ignorar. O Porto não dorme. Nunca dormiu. E quando tem de entrar, entra a matar. Foi assim com Reyes. Foi assim com tantos outros. E será assim outra vez, porque no meio de todas as dúvidas que podemos ter, há uma certeza. Nós sabemos atacar quando é preciso. E se achavas que isto já era demasiado para um só vídeo, prepara-te. Porque o que está a acontecer agora, neste exato momento, dentro do clube, é um cenário de colapso. Enquanto os rivais afinam as suas equipas, enquanto lá fora se trabalha com intensidade e foco, cá dentro a sensação é outra. É como se o Porto estivesse à deriva. Como se tudo estivesse a ser feito em cima do joelho, sem plano, sem rumo, com uma leveza que só pode ser explicada por quem não sente o que é vestir esta camisola. A lista de jogadores ausentes começa a ser obscena. Não estamos a falar de um ou dois casos isolados. Estamos a falar de 5 jogadores fora por lesão, de forma consecutiva e sem sinais de recuperação a curto prazo. Neuen Pérez, recém-operado. Alberto Costa e Martim Fernandes ainda limitados. William Gomes e Luke de Jong a fazer tratamento. É meia equipa encostada. E em vez de acelerar a resposta, em vez de intensificar a preparação, em vez de exigir mais, Farioli decide dar folga a 8 jogadores. 8. Em plena crise de opções, com um jogo à porta, com a necessidade de unir e fortalecer o grupo, a resposta é descanso. O argumento? Foram internacionais, jogaram pelas seleções, merecem mais um dia. Certo. Mas e os que estão cá? E o coletivo? E o ritmo que se perde? E o sinal que se dá ao balneário? Quando há um incêndio no balneário, não se apaga com férias. Até o Diogo Fernandes, que jogou pela equipa B, foi dispensado do treino. Resultado? Foi preciso chamar Gonçalo Ribeiro para compor os trabalhos da equipa A. Estamos a improvisar, não por estratégia, mas por necessidade. Porque não há alternativas. Porque não há preparação. Porque a gestão física e emocional do grupo parece feita por amadores. E atenção, isto não é só má sorte. É má preparação. É má leitura. É má estrutura. E ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer assumir que há uma responsabilidade coletiva a ser ignorada. Está tudo a fingir que é normal, que isto faz parte, que acontece, mas nós sabemos que não acontece assim nos outros lados. O que se vive no Olival não é ambiente de equipa grande. É ambiente de clube remendado, de plano feito à última hora, de tentativa e erro constante. E os sinais estão todos aí. Jogadores fora de posição, jovens lançados às feras sem tempo, soluções adaptadas à pressão e, por trás de tudo, uma sensação de descontrole total. Farioli pode ser bom de discurso, pode ser inteligente, pode até ter boas ideias. Mas a realidade é esta, está a perder o grupo. Porque por muito que fale bonito,
O que os jogadores veem é falta de liderança. O que os adeptos veem é improviso atrás de improviso. E o que sentimos todos é que o Porto está em ponto de ruptura. O plantel está frágil. A confiança está instável. A direção está silenciosa. E o futuro começa a parecer perigoso. Mas, no meio deste caos, quando tudo parece perdido, quando o colapso parece inevitável, há um nome. Uma subida. Um miúdo. Um gesto que reacende qualquer chama. E no meio deste cenário em chamas, no meio das lesões, das dúvidas, das falhas de planeamento, ergue-se um nome. Um nome que talvez poucos conhecessem, mas que agora é símbolo de resistência, de crença, de futuro. Gabriel Braz. Sim, é ele. É este jovem, com sangue azul nas veias, que foi chamado a subir à equipa principal do Porto, sem aviso, sem desculpas, sem redes de segurança. Foi tirado da equipa B horas antes de um jogo, porque havia algo maior a cumprir, um espaço vazio que só podia ser preenchido por alguém com coração de dragão. Neuen caiu. E de repente, o Porto olhou para a formação. Olhou para dentro. E encontrou Gabriel. Não foi por acaso. Já andava a treinar com os grandes, já conhecia os cantos ao olival, já sentia a responsabilidade nos ombros. Mas agora é diferente. Agora não é treino. Agora é guerra. João Brandão confirmou tudo. O treinador da B explicou, quase com orgulho no peito, que Gabriel não jogou contra o Leiria porque estava convocado para ajudar a equipa A. Porque a prioridade mudou. Porque o miúdo passou de promessa a solução imediata. E é aqui que o futebol ganha outra cor. Porque ver um jogador da casa subir assim, não por marketing, não por narrativa forçada, mas por mérito e necessidade real, reacende qualquer chama. Mostra que ainda temos identidade. Que ainda há espaço para a alma portista se impor, mesmo no meio do caos. E atenção, não é só Gabriel Braz. É o que ele representa. É aquilo que ele carrega com ele quando entra naquele balneário. É o olhar dos veteranos, a pressão de corresponder, o sonho de uma vida inteira, tudo condensado num só momento. E ele está lá, sereno, focado, pronto. Do lado de fora, os adeptos sentem. Porque já vimos esta história antes. Já vimos Motinho, já vimos André Silva, já vimos Vitinha, todos eles lançados num momento de crise, todos eles a segurarem o clube quando os grandes falharam. E agora, talvez seja a vez de Gabriel escrever o seu capítulo. É fácil duvidar. É fácil dizer que é cedo, que ainda não está pronto, que não tem experiência. Mas a verdade é que ninguém está realmente pronto até o Porto os lançar. E quando o Porto chama, não se diz que não. Este momento não é só dele. É nosso. É de todos os que acreditam que o futuro não vem comprado, vem formado. Vem do olival. Vem da alma. Vem de dentro. E por isso, hoje, mais do que nunca, há algo para acreditar. Porque no meio da escuridão, ainda há luz. Ainda há vontade. Ainda há miúdos que sonham alto e têm coragem de carregar este símbolo ao peito. E se estás emocionado agora, se sentes que isto te deu força outra vez, agarra-te. Porque o que está prestes a acontecer, ninguém está preparado para ver. Estás a sentir, não estás? Esta chama que começou tímida, mas agora já está a arder no peito. Esta certeza de que o Porto, mesmo de rastos, mesmo remendado, mesmo em crise, não desiste nunca. E a prova final vem agora. Porque enquanto os adeptos discutem lesões, improvisações e jovens da formação, a verdade é que nos bastidores já está tudo a mexer. Farioli não dorme. A estrutura, por mais silenciosa que esteja cá fora, já está a mexer as peças. E a primeira grande movimentação é de choque. Com Neuen fora da época, o treinador viu-se obrigado a reformular o plano inteiro. E a resposta foi imediata. Tomás Pérez, o médio argentino que estava pronto para ir ao Mundial Sub-20, foi simplesmente travado. Cancelado. O clube avisou a seleção argentina, ele não vai. Vai ficar no Porto, vai ser adaptado, vai jogar onde for preciso. Porque neste momento, mais do que nunca, o que conta é a camisola. Pensa nisto. Quantos clubes no mundo teriam coragem de impedir um jogador de ir a um Mundial? Quantos jogadores aceitariam abdicar dessa oportunidade? E, no entanto, o que vemos aqui é entrega. É lealdade. É espírito de missão. Mas não fica por aqui. Entra agora em cena Pablo Rosário, o dominicano que tem sido pau para toda a obra. Já jogou no meio, já foi lateral e agora vai a jogo como central.
Sim, já o tinha feito com Farioli no Nice. E agora, no Porto, o treinador confia-lhe esse papel outra vez. É um risco? Claro que é. É uma solução ideal? Nem perto disso. Mas é o que temos. É quem está cá. E é assim que se vê quem é de verdade. Mas a maior bomba ainda está por rebentar. Porque, segundo fontes próximas do clube, o scouting já está a trabalhar com urgência total. O mercado só abre em janeiro. Mas a operação começou agora. E o foco? Um defesa central livre, experiente, pronto para entrar já. Plano secreto em andamento. Não se sabe o nome. Não se sabe de onde vem. Mas sabe-se disto, o Porto não vai esperar. O Porto vai atacar. O Porto vai reforçar-se. Porque quando caímos, caímos com força, mas quando nos levantamos, é para partir tudo. E assim, com Gabriel a subir, Rosário a adaptar-se, Tomás a sacrificar tudo e o mercado a ser sondado em silêncio, o Dragão volta a respirar. Ainda com dor. Ainda com dúvidas. Mas com aquela chama no olhar que só quem sente consegue reconhecer. Agora, se estás desse lado e sentiste cada palavra, se viveste este vídeo com o coração apertado, com raiva, com esperança, com orgulho, então faz parte disto. Deixa o teu like, comenta o que mais te revoltou, partilha com quem sente como tu e, acima de tudo, subscreve. Porque aqui não se fala de futebol, aqui vive-se o Porto. Aqui grita-se, sofre-se e acredita-se.